Fala galera, seja muito bem-vindo ao SMV20. Essa iniciativa da Clint Hub em parceria com a Brad Nacional e a agência Promage. Meu nome é Igor Moraes, eu estou aqui com vocês durante toda a semana para trazer vários convidados especiais e a gente falar dos principais desafios do mercado digital. Antes de eu trazer meu convidado de hoje, eu vou trazer para vocês três recados importantes, tá? Primeiro recado é o seguinte: estão acontecendo mais de 80 palestras simultâneas e talks, tá? Alguns acontecem de forma simultânea, mas não fica triste, fica tranquilo, que até dia 28 você vai poder assistir a hora que você quiser, beleza? Outro recado é o seguinte: tá rolando um sorteio para o Digitalks Expo 2020, mais um livro Mentropia, do Estevão Soares, tá? Para participar, muito simples, pegou o celular, tirou a foto da tela, marcou com a hashtag SMV20 e você já está apto a participar do sorteio. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, às 19 horas, lá no Instagram da galera da Clint Hub. Não esquece, tá? Marca com a hashtag SMV20. E outro recado, e o último que eu prometo, fique atento no seu e-mail, porque a gente vai te mandar no final do evento como você vai fazer para participar de um workshop presencial que a agência Promage vai estar promovendo lá em São Paulo. Não perde, vai ser irado, tá? Outra coisa que é o seguinte: agora eu vou trazer o meu parceiro, o Will da Dive, o Will Baker da Dive, e ele vai falar como estruturar a área de planejamento da sua agência, tá? Então, Will, segue a bola aí, tá com você, se apresenta para a galera e fala um pouquinho aí como é que vai ser essa experiência da gente hoje. Legal, Igor, brigadão aí. Primeiro, gostaria de agradecer o convite aí dessa grande iniciativa, né, que está acontecendo aí. Acho que é um evento muito importante para o mercado, para os profissionais, né, trazer esse volume de palestrante com muitos conteúdos bacanas para estar começando o ano, digamos, de uma forma incrível, né, uma forma totalmente forte, assim, com bastante conteúdo legal, né. Então, primeiro, eu agradeço o convite aí. E, que nem você falou, né, vamos falar um pouquinho hoje sobre planejamento, como estruturar a área de planejamento de uma agência, né. Então, a gente vai sair um pouquinho aqui da visão de organograma, aquela questão burocrática, mas vamos falar mesmo de habilidade, de dia a dia, de casos reais, aí como é que as empresas, né, as agências podem estar formatando uma área, buscando profissionais com determinadas skills em determinadas situações, tá? Então, eu vou colocar minha tela aqui para a gente ter umas materiais de apoio aqui e já vamos na sequência, beleza? Como estruturar a área de planejamento de uma agência? Bacana. Como eu falei, então, só me apresentando rapidamente, né? Eu sou Head de Planejamento Estratégico aqui na Dive, né? Estou com 12 anos aí de experiência no digital, então sou um pouquinho rodado em determinadas áreas, já passei por mídia paga, passei por SEO, passei por atendimento, enfim, tive um pouco de visão de várias frentes, assim podemos dizer. Isso, toda essa experiência de várias áreas conseguiu me trazer uma bagagem para estar atuando com planejamento, porque o planejamento, como vocês vão ver hoje aqui, ele requer um nível de habilidades um pouco mais amplas, né? Não necessariamente profundas em todas elas, mas um conhecimento um pouco mais amplo de várias frentes de negócio, frentes de digital, frentes de relacionamento com o cliente, para que a gente possa, de fato, compor, né, uma estratégia bacana. Então, tive a oportunidade de estar atuando com alguns clientes bacanas ao longo do Brasil, Unimed, Saint-Gobain, entre outros, e sempre gosto de falar que eu sou muito apaixonado por desenhar estratégias utilizando dados, né? Então, estou meio data-driven e acho que os dados nos dizem muitas coisas e a gente pode tirar muito insumo deles para estar construindo e propondo estratégias que vão ser, de fato, sucesso aí para dentro dos clientes, né? Então, como eu falei, um slide bem típico, né, daquele organograma, não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre estrutura, sobre como buscar hierarquia dentro de uma empresa, não é esse o foco aqui da nossa conversa, é muito mais falar de habilidades necessárias, né? Então, a estrutura hierárquica, assim, no meu ver, ela é muito mais importante nesse momento, né? Acho que a gente tem que sair um pouquinho alguns critérios de gestão e trazer um pouco de exemplo de dia a dia, um pouco de situações que acontecem, um pouco do que o profissional de fato vai estar vivendo, né, dentro de uma área de planejamento e como que o cliente também vai ter ganho em cima disso, tá? Bom, acho que só para contextualizar um pouquinho da evolução assim da área, como é que ela chegou até os dias de hoje, o que veio tendo de mudança dentro desse cenário, eu quis fazer aqui uma representação, né, de como historicamente as agências vinham trabalhando as áreas de planejamento, tá? Então, de uma forma bem, obviamente, mais simplificada, mas para nos contextualizar desse momento, a gente até pega algumas referências aí de séries, né, como Mad Men, quem acompanhou também vai ter muito esse entendimento, né? Onde, de fato, o cliente buscava uma agência, né, nos tempos mais antigos, assim, digamos, podemos dizer, alguns anos atrás,
buscava uma agência, tinha uma demanda, uma campanha, tinha algum problema específico, e nesse primeiro contato ali, junto com o comercial da agência, junto com o atendimento, traziam todo esse briefing para dentro da agência. E aí, de fato, entrava dentro dessa entrada dentro da agência o papel do planejamento. Então, o papel do planejamento, historicamente, ele foi muito de receber um briefing e fazer uma análise de vários elementos, e aí sim, entra de fato muito do que o planejamento ainda faz nos dias de hoje, né? Mas entender quem que é o público-alvo daquele cliente, com quem que ele vai conversar, quais são os canais que tem disponível, qual que é o melhor formato para trabalhar com aquele público, qual que é o orçamento disponível daquela campanha, e com isso o planejamento devolvia insights criativos, né, podemos dizer assim, para o time de criação. Então, o time de criação recebia muitos desses direcionamentos, muito de proposição, muito de tendências e tudo mais, e criava todo o conceito daquela defesa, todo aquele conceito de campanha, conceito de um posicionamento de uma marca. E aí, grande parte, a própria criação, né, no papel do diretor de criação, fazia essa apresentação para o cliente, e aí muitas vezes o planejamento acompanhando de fato. Mas percebe-se que o planejamento se envolvia desde na entrada do projeto, depois ele não tinha um acompanhamento, ele não tinha o contato inicial de uma colheita de briefing, não tinha depois uma apresentação junto com o cliente, então ele tinha um papel muito mais específico numa etapa do processo, era um processo único, né? Então ele entrava no momento e saía daquele momento. Então isso veio evoluindo assim, de um tempo para cá, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas historicamente é assim que as coisas todas começaram, né? E aí, acho que muito mais do que ter insights e levar esses insights para a área de criação, o planner, né, a área de planejamento precisa ser profunda em toda a jornada do cliente, desde o dia zero que aquele cliente bateu na porta da tua agência até o dia que ele deixar de ser teu cliente. O planner tem que ser uma extração de tudo que for de oportunidade, de informação, de números, de mercado daquele cliente para ser uma representação dele dentro da agência de forma estratégica, tá? Então, até trouxe aqui a referência, né, do Mad Men, onde o papel do diretor de criação era chegar depois de alguns dias com um conceito, com uma ideia, né, para o cliente e dali para frente seguir aquela tendência. E, obviamente, né, antigamente tinha muito menos concorrência, muito menos acesso a informações, tecnologia, e isso funcionava muito bem, mas as demandas vieram evoluindo e isso veio mudando. E eu trouxe alguns exemplos aqui rapidamente, só para a gente também ver como é que isso veio acontecendo de evolução, algumas referências de área, assim, de alguns portais, alguns profissionais também falando, né? Eu observo que lá em 2013, né, algumas faculdades comentavam da seguinte forma, né? O planner, né, como é conhecido profissional desta área, tem como função principal fornecer ideias a outras áreas, né? Então, percebe bem aquilo que eu falei, né? O papel do planejamento era pegar um desafio, um problema, fornecer ideias e aí depois sair de cena. Então, fazendo um diálogo, como eu falei, né, com a área de criação, que depois executaria essas ideias, escreveria um conceito, né? Aí já dando um pulo aqui para 2018, tá pegando um pouquinho aqui da Rock, também alguma situação que já vê um cenário bem diferente, muito mais do que a gente está falando hoje, mas ainda com um pouco de diferença, né? Então, o planejamento é uma das etapas do processo de criação de uma campanha no ramo de publicidade. Esse planejamento é convencionalmente feito no início do projeto. Então, como eu falei, né? Novamente, o papel do planejamento ainda nesse tempo sendo visto como no início do projeto, porém já tendo uma visão muito mais de definição de estratégia e de mais variáveis que são usadas na criação das ações, das peças e tudo mais. Então, começa a já ter uma pequena mudança assim, no cenário, onde o planejamento, beleza, ele ainda está como uma entrada de projeto, mas já começa a olhar muito mais variáveis, muito mais cenários, muito mais situações. E aí, por fim, eu trago também aqui uma citação que eu gosto muito aqui do Gustavo Otto, da NBS, né? Até numa entrevista que ele deu para o Meio Mensagem, e ele fala assim que houve um endeusamento muito negativo para a área de planejamento, né? Onde surgiram os planejadores criativos, né? Onde a gente está falando muito dessa questão de trazer um insight, esse insight vira uma ideia revolucionária, uma ideia de posicionamento muito forte. Ele fala, criatividade é negócio. Hoje, sinto uma necessidade muito maior da proximidade com o cliente, entendendo e vivendo o negócio, e daí sendo um conector para todos os ecossistemas que sejam necessários. Então, ele fala muito de ser esse parceiro do cliente, estar muito próximo do cliente no dia a dia, entendendo o que é o negócio dele, entendendo quais são as dores dele, entendendo quais são os desafios que ele tem, e aí conectar tudo isso com a agência, que ele fala, nos ecossistemas internos e externos, tanto conectar isso com o cliente, conectar isso com as demais áreas da agência. Então, percebo que o papel do planejamento vem ganhando uma notoriedade muito maior, uma posição estratégica muito maior frente aos clientes também, frente ao mercado, né? Então, a gente acompanha isso aqui em algumas profissionais de mercado trazendo isso, né? Alguns portais de referência também trazendo isso, então a gente vê que 2013 foi evoluindo um pouquinho da percepção, e isso hoje está muito mais claro e cada vez mais as agências e os clientes vão demandando esse tipo de trabalho, tá? Por que tudo isso? Porque as expectativas dos consumidores estão mudando radicalmente, né? A gente vê isso mais batido, né, do que outra coisa, mas
que é o nível de informação que eles têm disponível hoje em dia proporciona um poder de escolha muito maior, exige um nível de serviço muito maior, a velocidade que a informação chega para ele está muito maior, enfim, toda essa questão de agilidade, toda essa questão do consumidor estar à frente, estar com informação disponível para poder escolher um produto ou outro, poder comparar, não é mais que nem aquela coisa que você traz um conceito no outdoor e que vende, coloca na televisão e que vende, né? Então, as expectativas dos consumidores estão mudando, sim, e o planejamento, como papel estratégico, tem que estar acompanhando, estar à frente dessas mudanças para estar, de fato, fornecendo soluções muito estratégicas. E a proximidade com o cliente é que vai trazer essas respostas, né? Então, que qualquer área de planejamento estratégico precisa é estar próximo do cliente para conseguir entender isso. E a gente vai falar um pouquinho do que é estar próximo do cliente, não é sentar lá todo dia no cliente, ficar lá olhando o que está fazendo, mas ter alguns processos, ter algumas formas de estar acompanhando isso e estar em contato com o cliente de uma maneira muito natural, assim. O cliente, de fato, ser um parceiro, ser e a agência ser uma parceira do cliente nesse contexto, tá? E o grande desafio que temos, né, então, como planners, né, como área de planejamento, é entender, né, e viver o negócio do cliente com o nível de profundidade ao máximo, né? Então, a gente sair daquela questão de superficialidade, sair daquela questão de só pegar uma demanda, trazer para dentro da casa e devolver, entender de fato por que aquilo, por que ele está precisando daquela demanda, o que aquilo vai resolver no negócio dele, quais são os desafios que ele tem, quais são as dores que ele tem. Então, toda essa questão aí de fato estar próximo do cliente. E a jornada de compra, ela está ficando também cada vez mais complexa, né? Indo muito nessa linha do consumidor ter o poder na mão, do consumidor ter informações na mão, poder comparar, poder acessar e fazer várias análises antes de uma decisão. A gente tem cenários onde a jornada dele vai se tornando cada vez mais complexa. É uma jornada multicanal, não mais uma jornada linear, né? Ele não chega lá, quero comprar um tênis, vai na loja, compra o tênis e vai embora, né? Então, hoje, ele pode fazer diversos caminhos, né? Para quem ali mexe um pouco com o Google Analytics, consegue entrar lá na questão de navegação daquele usuário, tu vê que existem centenas e centenas de caminhos, onde ele vai fazendo dentro de um site, volta, vem via mobile, volta, vem via um anúncio, volta. Então, as coisas elas vão tendo complexidades cada vez maiores, né? Então, o consumidor pode começar ali através de um anúncio no mobile, e depois ele acessa via desktop, enfim, faz uma série de navegações até que, de fato, em um momento, ele compra ou de você ou do concorrente. Da mesma forma que um consumidor que começou uma jornada no concorrente, pesquisando por um produto, pode terminar comprando na sua loja. Tá? Então, a questão assim, da gente ter isso como desafio é muito importante, é muito forte a gente olhar para isso, né? Isso nos cria desafios, né? Porque a gente não sabe hoje exatamente todos os processos, a gente consegue traquear muita coisa, consegue entender muita coisa do comportamento, mas cada vez são caminhos diferentes e a gente às vezes está correndo atrás dessa informação em vez de estar na frente para entender como funcionar, né? Então, a jornada vem sendo complexa cada vez mais e isso exige um nível de estratégia, um nível de profundidade cada vez maior. E é por isso que, né, eu comentei, né, um time de planejamento precisa estar com o cliente em todas as etapas. E aí, em vez de termos aquele cenário lá que eu falei que era linear, né, que o cliente chegava na agência batendo na porta com uma necessidade e a criação chegava no final apresentando um conceito de campanha, esse modelo aqui é o que eu entendo hoje que seria um ideal para dentro das agências estarem trabalhando, tá? Então, o papel do planejamento aqui, ele tem que estar em todas as etapas. E aí eu gosto de organizar aqui, até dentro da questão do Profound Marketing, onde a gente está falando de descoberta, estratégia e experiência. Como é que funciona todos esses momentos, né? Então, a questão da descoberta é quando, de fato, o cliente chega na casa, a gente vai lá para entender, descobrir o cliente, né, propriamente dito, né? E a gente traz também aqui um pouquinho daquela metodologia do Simon Sinek, né, do círculo dourado, né? Então, a gente está falando do porquê, do como e do que, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que saber por quê. O que o cliente quer com a gente, o que ele espera da gente, quais são os seus desafios e, principalmente, qual que é o propósito daquilo que ele está querendo. É muito comum, no dia a dia, o cliente chegar com uma demanda ou com uma ideia, vamos fazer tal ação, vamos colocar um blog post no ar porque eu vi no concorrente que tem, mas ele não tem claro o porquê daquilo lá, qual que é o objetivo final, em qual estratégia que ele está inserido, né? E é isso que eu estou falando que é o propósito. A partir do momento que a gente sabe qual que é o propósito daquele cliente, as outras coisas vêm se encaixando dentro disso de uma maneira muito mais estratégica, tá? Então, e às vezes o cliente também não sabe exatamente qual que é o propósito. Ele sabe que uma ação é importante para aumentar a venda, mas ele não sabe por que tem que aumentar a venda, porque na verdade o concorrente está ganhando market share. Então, começa a entrar em cenários muito de análise, muito de dados que eu falei para a gente também poder ter essas informações, né? Então, o primeiro momento ali onde o planner, junto com todas as áreas da agência, junto com o cliente, faz esse momento de descoberta, né? Onde a gente identifica as dores, quais são os problemas daquele cliente. E eu estou falando no contexto geral, tá? Um cliente que entra na casa com uma conta nova, não necessariamente apenas de um projeto. Porém, a gente consegue pegar uma campanha e rodar esse mesmo modelo.
gente consegue pegar uma campanha de lançamento de produto e desenvolver esse mesmo modelo. Qual que é o propósito daquela campanha? É melhorar o relacionamento com o cliente? É aumentar as vendas? Então, quais são os desafios que a gente tem? Quais são as oportunidades que a gente pode trabalhar? Depois a gente entra para a questão da estratégia mesmo, que é onde, digamos, é uma carreira um pouco mais solo, onde o planejamento, de fato, se afunda em várias análises, em vários números, em pesquisas, tendências. Aqui entra muita questão hoje em dia de ferramenta, de estar conversando com o cliente do cliente, questão de personas, questão de entender o diagnóstico daquele cliente no momento atual, quais são os números dele, quais são os números que o concorrente tem, qual que é o market share dele, o market share do concorrente, para onde que ele está querendo mirar nos próximos meses, próximos anos, qual que é o caminho que a gente vai seguir para conseguir isso, enfim, conseguir entender todo o contexto. A gente precisa ter uma visão aqui muito de negócio também, uma visão de mercado, e eu vou falar um pouquinho dessas habilidades que o papel do planejamento precisa ter, mas aqui é muito do que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer, quais são os caminhos que a gente tem. E, por fim, a experiência, né? Então, aqui, novamente, a agência, com suas respectivas áreas, entregando tudo que foi planejado, e aí vamos supor que seja uma campanha de lançamento de um produto, onde vai ter mídia, vai ter redes sociais, vai ter uma automação de marketing, vai ter um evento offline, que vai fazer uma ativação no shopping, enfim, aqui a experiência acontecendo. E por que o planner tem que estar aqui também, o papel do planejamento tem que estar aqui na experiência? Para acompanhar tudo aquilo que foi desenhado. Se de fato aquilo foi desenhado visando toda uma análise anterior, a gente tende a ter sucesso porque a gente teve embasamento para aquilo, mas não necessariamente aquilo de fato na prática pode seguir da mesma forma. Então é muito importante que o planejamento esteja acompanhando a execução, os resultados de fato daquilo, para que qualquer ajuste necessário seja feito com o máximo de tempo possível, de urgência possível. Porque depois que aconteceu, uma campanha não foi sucesso, ou que o caminho já foi muito longe no lugar errado, para refazer aquilo, para retomar aquilo, é mais doloroso, tá? Então, o papel do planejamento precisa estar muito forte em todas as etapas do cliente, para que, de fato, ele consiga conduzir uma estratégia e depois ajustar ela conforme os resultados vêm acontecendo. Então, é o que eu entendo hoje de um papel, de uma estrutura, assim, da atuação do planejamento dentro de uma agência de uma maneira bem bacana. E, diante disso, né, então, eu vou trazer aqui 5 elementos que eu considero obrigatórios para criar uma equipe de planejamento de alta performance. Primeiro elemento, né? Identificar o propósito do cliente. Então, tem um time de planejamento capaz de identificar o propósito do cliente. E esse talvez seja o mais importante, porque se a gente não entender o objetivo daquele cliente, o propósito dele, toda a estratégia pode ir para o lugar errado, pode pegar um caminho na contramão ali, ou pegar um caminho mais longo que não seja o ideal. Utilizar as tecnologias e os dados necessários para construir essa estratégia. Então, que tipo de informação que eu preciso ter para fundamentar minhas estratégias? Que tipo de dado, que tipo de tecnologia, de ferramenta eu preciso ter hoje em dia para conseguir acessar isso? A gente vai falar um pouquinho de cada um aqui. Traduzir estratégias em modelos visuais. Eu vejo muito no mercado estratégias boas, estratégias que fazem muito sentido, falando assim, em questão de estratégias, ideias de fato, né? Mas que às vezes aquilo não está muito representado visualmente, tá? Então, você tem uma ideia que você consegue vendê-la, consegue colocá-la em prática, também é um problema. Então, uma das grandes habilidades que o planejamento tem que ter é conseguir traduzir isso em modelos visuais. Quando eu falo em modelos visuais, fluxograma, apresentação, projeções, enfim, o cliente tem que pegar um papel, pegar uma apresentação, bater o olho e entender o que vai acontecer na campanha dele. Não tem que ficar explicando e detalhando tudo 1000 vezes, porque senão a campanha não está clara para ninguém, né? Outro ponto é criar uma conexão 360 graus de canais e ambientes, né? A gente está vivendo uma era de redes sociais a dar no pé, de canais e ferramentas a dar no pé, temos muitas. Como é que a gente conecta as corretas, né? Como é que a gente conecta as que vão fazer sentido para o cliente? E também projetar resultados e resolução de cenários. Então, como eu falei, não adianta a gente fazer toda uma estratégia, fazer todo o planejamento, só que a gente não sabe nem qual que é a projeção do que aquilo vai trazer. Ah, vamos fazer uma campanha porque é legal, mas tá, o que isso vai impactar em vendas, o que isso vai impactar em lead, o que isso vai impactar em relacionamento com o cliente, em aumento de NPS, enfim, o desafio que ele tem, como é que a gente vai garantir ou vai projetar um resultado e garantir depois a resolução de um cenário negativo, caso ele venha acontecer. Então, falando rapidamente de cada um, né, identificar o propósito do cliente. Acho que para mim esse é um dos mais desafiadores, né, porque o cliente, de fato, ele sempre vai vir com, não sempre, mas na grande maioria das vezes ele vai vir com dores, ou vai vir com desafios, ou vai vir com uma oportunidade identificada, mas ele não sabe ou não está vendo com uma clareza do qual que é o propósito daquilo, por que aquilo está conectado com o propósito da empresa. Então, enxergar o propósito, assim, é um desafio e é preciso ir além do óbvio, né? Então, às vezes o cliente vai chegar, vamos fazer uma campanha de incentivo de vendas, vamos fazer uma promoção. Ah, beleza, vamos fazer, é legal, mas por que você está querendo fazer isso? Ah, daí a gente vai começando a fazer as perguntas, né? Os 3 porquês.
Ah, porque vamos aumentar as vendas. Mas por quê? Ah, porque o nosso canal de offline caiu 10% no último quarto. Então, a gente vai identificando o propósito daquela ação. Então, quando a equipe da agência vai trabalhar naquilo, todo mundo sabe por que está sendo feito aquilo. Não é porque é mais uma ação que o cliente pediu, não é porque é mais uma ideia louca que o cliente trouxe. Não, a gente foi de fato a fundo, identificou que aquilo lá tem um propósito. E às vezes muitas ideias que vêm, assim, que parecem no primeiro momento muito legais, a gente chega, na verdade não faz sentido agora. A gente tem um desafio aqui de retenção. Por que eu vou fazer uma campanha aqui de desconto, sabe? Então, começa a entrar nesses porquês, a gente começa a entender o propósito real das coisas, né? E o desafio grande, né, é driblar os elementos impeditivos, né? Então, às vezes o cliente vai chegar, como eu falei, vamos fazer uma campanha de incentivo de vendas. Ah, por quê? Ah, porque nosso volume de vendas caiu. Ah, mas por que caiu o volume de vendas? A gente vai ver que, na verdade, um problema lá com o time comercial, que teve uma redução do quadro de funcionários. Então, a gente começa a identificar os motivos, e quando a estratégia vem para ser construída, a gente não vai fazer uma campanha de venda gritando 10% de desconto, 10% de desconto. A gente vai falar, pessoal de vendas, vamos sentar aqui, vamos entender como é que essa nova estrutura da área, reduzida agora, pode fazer um processo diferente, como é que ela pode se ajudar, como é que a gente pode ajudar vocês a recuperar o fôlego que vocês tinham comercialmente antes, enfim. A gente vai direto na fonte do problema, nas dores, não vai fazer uma campanha de incentivo de vendas que às vezes o time de vendas não está nem dando conta da demanda atual, por isso que caiu a venda, sabe? Então, é nessa questão dos desafios. Segundo ponto, e esse muito rapidamente, aqui a questão tecnológica, que eu falei, hoje em dia a gente precisa contar com ferramentas, a gente precisa contar com tecnologia para conseguir informações. Então, a gente usa muito aqui na Dive, questão de SEMrush, RD Station, enfim, várias ferramentas para trazer todos esses dados, para trazer dados de mercado, dados de concorrente e poder partir de embasamentos reais, tá? Então, a gente consegue trazer informações para sustentar tudo aquilo que a gente está falando, entender de fato o cenário. Então, a soma da conversa com o cliente, a soma da entrevista que a gente vai fazer com o cliente, mais a soma das informações que o mercado está nos trazendo, vai nos dar embasamento para isso. Tá? Então, utilizar tecnologias, informações, né, dados para construir estratégias, fundamental também. Terceiro ponto, traduzir as estratégias em modelos visuais. Então, como eu falei, o planejamento precisa ser fácil de entender. Por mais complexa que seja a dinâmica dele, que vai ter 1000 etapas, que vai ter fluxos para lá, fluxos para cá, que vai ter ativação offline com online, que vai ter um evento paralelo rodando, enfim, não importa o cenário. Quando a gente pegar isso para olhar, ele tem que ser fácil de entender, ele tem que estar claro o que é cada etapa, ele pode ser complexo, mas não difícil, tá? Esse que é o ponto, ele tem que ser fácil de entender, a ponto de qualquer diretor da área, qualquer pessoa da agência que vai pegar para executar uma etapa de planejamento consiga olhar e falar, beleza, o cliente vai chegar por aqui, vai para cá, vai ter esse caminho, depois ele vai ser impactado aqui, legal, entendi o objetivo, está fácil de fazer, e aí ele entra na especificidade dele, técnica, e executa. Então, questão de fluxogramas, representações visuais, própria apresentação, PPTs, tudo isso tem que ser muito fundamental, são fundamentais no dia a dia da área, né? Então, precisa ter essa habilidade de trazer todas as informações de maneira visual. Também outro ponto muito importante que eu falei, criar conexão 360 de canais e ambientes, né? Então, a gente hoje possui uma gama enorme de ferramentas, uma gama enorme de redes sociais. Qual de fato que é importante para aquele cliente ou para aquela estratégia, né? Como é que elas se conectam entre elas? Então, bem direto, né? Uma estratégia completa não é estar em todos os canais, é estar nos canais corretos, com o contexto correto. Basicamente isso, uma equipe de planejamento tem que ser capaz de direcionar. E por fim, né, o último dos 5 elementos aqui é cuide do seu plano. Então, como eu falei, a gente tem que entregar um planejamento com projeção do que aquilo vai gerar de impacto no cliente. Qual que é os KPIs que a gente vai mensurar aqui? É venda, é tráfego, é relacionamento, é NPS? Beleza, por que essa ação vai impactar, quanto que ela vai impactar? E, de fato, a gente acompanhar isso, né? Então, eu falo assim, cuide do seu plano, trate ele como seu filho, né? Você entregou ele para frente, ele está dando certo, ele está dando resultado? Não está, por quê? Então, vamos ajustar aqui, vamos mudar esse fluxo, vamos mudar essa estratégia, vamos mudar esse processo, mas vamos garantir que o resultado seja alcançado. Tá? Então, o processo de planejamento estratégico e como estruturar uma área. Então, falando um pouquinho agora de uma visão um pouco mais processual, uma representação que eu gosto muito aqui, a gente utiliza, ela está organizada nesses 5 passos aqui, né? Então, o processo de planejamento de marketing, sendo que o primeiro passo, né, onde tudo começa ali dentro, né, é a gente identificar a missão daquele cliente, né? E aí, traduzindo para o nosso linguajar mais que a gente está utilizando muito aqui, identificar o propósito, né? Então, olhar os objetivos da corporação, quais são os objetivos daquela empresa, qual que é a missão dela, então, para onde que a gente vai estar mirando? Não vamos fazer ações, vamos trazer estratégias que estejam em desencontro com essa missão da empresa.
Segundo ponto, a questão de análise. Aqui entra muito forte a questão do planejamento, fazer a pesquisa, né? Então, aqui tem algumas ferramentas, né? Identificação de oportunidades, o 5C, SWOT, PEST, mas você pode utilizar outras ferramentas aqui dentro. Mas o grande fato é quais os problemas que impedem hoje da gente chegar no propósito do cliente, quais as oportunidades que existem dentro desse cliente. Então, essas análises vão nos dar essas respostas, vão nos dar esses caminhos para a gente seguir. Terceira etapa, estratégia de marketing. Nada mais do que planejar, nada mais do que desenhar, nada mais do que construir elas. Então, definir a audiência, definir as metas, desenvolver a questão de budget, toda a questão de como é que aquelas coisas vão se encaixar dentro de uma estratégia de marketing. Depois vem a questão, né, do marketing mix, né? Então a gente entra ali além dos 4 P's, né, é o tático ganhando forma, né? Então a gente olhando, beleza, qual que vai ser a promoção que a gente vai fazer, onde que isso vai ser distribuído, qual vai ser a roupagem que essa campanha vai ter, qual que é a linguagem que a gente vai utilizar com essa persona, enfim, aqui a gente determina todos esses elementos. E por fim, implementar e controlar, né? Aqui de fato é colocar o plano em ação, e aí com toda a equipe da agência desenvolvendo tudo isso, realizando as entregas, o planejamento tendo lá um acompanhamento de longe, mas de perto, assim, para garantir que aquilo está sendo de fato implementado como foi desenhado e que de fato está trazendo o resultado que foi projetado. Então, basicamente, 5 etapas ali que a gente segue processualmente, né, em 15 tópicos, assim, mas que podem ser ajustados de acordo com a realidade de cada agência, né? Então, a gente pode trazer isso aqui para um cenário que siga o mesmo objetivo, mas que pode ser mais enxuto ou mais robusto, de acordo com a estrutura e disponibilidade de cada agência. E, de fato, agora entrando assim, como estruturar a área de planejamento de uma agência, né? Quais são as habilidades necessárias, quais são os recursos necessários, qual é o tipo de profissional que vai trabalhar nessa área que mais tende a ter, digamos, sucesso pelas características, pelo perfil, pelas habilidades que ele tem. Então, o primeiro ponto, eu gosto de falar sempre, trazer pessoas apaixonadas e com as habilidades necessárias. Acho que apaixonadas aqui tem que ser para todas as áreas, né? Não só pelo planejamento, mas como o planejamento envolve muitas habilidades distintas, eu sempre gosto de falar, se a pessoa não tem gosto por aquilo, ela vai sempre ser mais puxada para um lado, ela vai se adaptar melhor, talvez, em uma outra área da agência. Eu gosto de colocar em 4 pilares as habilidades de uma área de planejamento, e, obviamente, ela pode ser representada de outras formas também, mas o primeiro ponto é entender um pouco de negócios e mercados. Quando eu falo pouco, né, a gente é especialista aqui, não é ser especialista em tudo, mas entender como funciona. Como é que eu analiso o market share, como é que eu entendo o posicionamento de marca, como é que eu acompanho os concorrentes do meu cliente, como é que está a economia, né, o mercado, como é que está hoje o segmento de construção civil, como é que está hoje o segmento de educação, como é que o meu cliente tende a olhar nos próximos meses diante desse cenário econômico. Então tem que ter um pouco dessa visão, um pouco mais de economia também, para estar pelo menos ciente dos porquês daquilo, dos porquês do mercado, das mudanças de economia. Segundo pilar, dados e analytics, né? Então, questão um pouco mais técnica ali de fazer traqueamento, de conseguir acompanhar toda aquela jornada do cliente nos dispositivos online, redes sociais, campanhas. Então, ter uma visão de como é que funciona o processo de traqueamento também. Então, uma outra escola já entra na questão mais técnica aqui, questão de projeção, conseguir pegar um cenário de 6 meses atrás, olhar os números, desenhar uma ação e falar, para 6 meses para frente, a gente está projetando isso com base nessa ação, com base nessa ação. Habilidade de mexer em planilha, né? Excelzão aqui, tem que saber manipular dados, saber fazer tabela dinâmica, tem que ter um pouco de entendimento aqui de algumas coisas para conseguir se virar no dia a dia com números, com agilidade, com pegar e fazer esquemas de cálculos, enfim, coisas um pouco mais, não precisa ser o mestre, né, no Excel, mas conseguir saber, de fato, operar o essencial. Interpretação de dados, o que os dados nos dizem, né? Dados por dados são números, né? São muitas coisas, né? Aquilo que a gente tira deles é que é importante, né? Informação. Então, como é que a gente interpreta os dados? O que eles dizem, de fato, que vai somar na nossa estratégia? Aí entra o marketing digital, né? A questão de todas as habilidades ali que a gente fala, de geração de tráfego, SEO, SEM, Ads, geração de leads, enfim, automação, toda a parte ali que a gente escuta muito hoje em dia, que vem ganhando muita força também em todas essas escolas, e a parte também de pesquisa e comportamento. Então, a gente conseguir entender o consumidor, conseguir estar próximo do consumidor, fazer entrevistas, que eu falei, né? É muito importante a gente conseguir tanto entrevistar o cliente do cliente, entrevistar os parceiros do cliente, todo o ecossistema para a gente conseguir extrair informações de como funciona aquela operação. Personalização, né? Hoje em dia a gente não pode mais falar com todo mundo da mesma forma, mesmo sendo o mesmo produto, mesmo sendo a mesma empresa. Então a gente tem que entender, de fato, como a gente personaliza a comunicação em canais, em personas, em faixas etárias, enfim, todos os aspectos possíveis. E tendências, né? Então, o que está vindo, né? O que o mercado está trazendo, qual que é a tendência para a área de financeira, qual que é a tendência para a área de negócio, enfim, onde o nosso cliente está inserido, o que é a tendência para aquele mercado, para a gente estar preparado com aquilo.
Tudo isso é importante, né, que o profissional ele consiga conectar esses 4 pilares de maneira lógica, estratégica e encantadora. Então, conseguir reunir tudo isso em uma estratégia só, usar esses insumos e construir uma estratégia que encante o cliente, que faça sentido, é fundamental. Legal. Segundo ponto, perfis shaped, né, tende a se adaptar melhor. E aí, essa aqui já é uma questão um pouco de perfis de pessoas, né? Então, pessoas, então, que trouxe basicamente três cenários, assim, existem outras variações disso, mas existe o profissional que ele é o Y-shape, né? Ele é expert em uma coisa só. Então, ele é super bom em mídia, ele é super bom em SEO, legal, esse cara é fera, ele é especialista, ele entende tudo daquilo. Tem o perfil generalista, ele entende um pouco de tudo, ele sabe mexer um pouquinho com HTML para subir uma página no ar, ele sabe mexer um pouquinho com Analytics, sabe mexer um pouquinho com mídia. Ele tem um entendimento mais geral daquilo, mas não é profundo em nenhuma daquelas frentes. E existe o perfil ali, quando ele tem uma visão, né, de tudo, um pouco de tudo, mas é especialista em um, ou às vezes o B-Shape, né, que eu não lembro agora exatamente o termo, quando ele começa a ter um pouco mais de especialidades, que é onde o perfil é o que se adapta melhor, porque ele precisa ter um entendimento de algumas escolas, que eu falei, de negócios, de analytics, de marketing, de consumidor, e tem que ser especialista em algumas daquelas frentes para ter uma exploração melhor daquela habilidade dele. Então, eu até gosto de trazer um pouquinho isso aqui do ano passado, do Clipfolio, que eles têm um modelo assim, que eu acho que se encaixa muito bem até para um papel de planejamento. Eles trazem uma linha, né, de fundamentos de marketing, então, empatia com o consumidor, branding, copyright, enfim, analytics, enfim, vários elementos que tu tem que ter um entendimento básico dentro daquilo lá. E algumas delas você tem um conhecimento um pouco mais profundo, né? Você é expert, né? Então, sou mais expert em CRO, sou mais expert em SEO, mais expert em web design, enfim. Aí tu começa a se especializar em mais de uma daquelas vertentes, né? Então, sai um pouquinho do T aqui, né? Que é aquela visão onde você tem apenas conhecimento básico em todos e se aprofunda em um, começa a se aprofundar com níveis diferentes em vários. Então, aqui tu começa a ter um pouco mais de entendimento. Por que isso? Porque tudo isso muda também no dia a dia. O SEO, as regras de hoje, amanhã já mudaram. A automação hoje está funcionando de um jeito, daqui a pouco as taxas de conversões estão melhor de outra forma. Então, tem que estar sempre reciclando todas essas habilidades também. Terceiro ponto, né? Garanta a interação do time com o cliente frequentemente. E aqui, que nem eu falo, eu sempre reforço a importância de estar próximo do cliente, né? Então, conheça o cliente, né? Além da área de marketing daquela empresa que você está tendo relacionamento, busque manter interação com as demais áreas estratégicas da empresa. Então, converse com o time de produtos, converse com o time de vendas, converse com o time de tecnologia, entenda como a operação daquela estratégia pode fazer sentido lá dentro para todas as áreas, como é que você pode aproximar as áreas daquela empresa a favor da estratégia de negócio. Desenvolva com o cliente. Então, usa muito a questão de discussão e troca de ideias recorrentes, ajuda a gerar novos insights e aumentar a confiança do cliente no seu time, na sua estratégia. Então, você está colocando o cliente sempre junto para propor, para discutir, perguntar opinião, fortalece esse elo de confiança e traz ideias mais alinhadas com a expectativa dele e mais completas. E também pergunte ao cliente, né? Como eu falei, mudanças ocorrem rapidamente. Então, não adianta você chegar lá em janeiro, fazer um planejamento, entregar para ele e voltar em dezembro e perguntar se deu certo. O ano dele mudou várias vezes, assim como a tua empresa mudou, assim como a tua agência mudou. Então, mudanças ocorrem rapidamente, renove as expectativas dele sempre que possível e sempre que necessário. Então, tenha agendas recorrentes, vai, claro, muito de cada modelo de negócio, muito de cada cliente, mas tenha contatos frequentes com ele, independente se as outras áreas têm, se o atendimento tem, se os sócios da agência têm. Foque também, em algum momento, o planejamento está conversando com o cliente sobre as estratégias, sobre o que foi proposto, sobre como está o sentimento dele em relação a tudo isso. Aí eu gosto até de trazer também isso. Faça menos reuniões executivas, né? E mais interação e discussão. Eu acho que não que não são importantes essas reuniões de negócio, onde você vai estar levando resultados, discutindo a estratégia de maneira um pouco mais geral, assim, com a diretoria. Mas, cara, foque muito mais em interação, discussão, em brainstorming, em fazer o dia a dia rodar de uma maneira muito ágil e depois você leva para as reuniões executivas o resultado disso tudo. Com certeza vai ter muito mais número para levar, muito mais resultado para levar do que só vir ali uma vez por mês trazer esses dados. Tá? Quarto ponto, proporcione muita autonomia e traga desafios cada vez maiores para a área de planejamento. Então, 6 elementos que rapidamente, mas que fazem muito sentido, que ajudam o time a ter uma abertura maior de ideias, uma abertura maior de autonomia. Então, não microgerencie. Então, eu sempre falo que planejar é criar. O planner precisa de espaço e autonomia para propor as ideias, propor formatos diferentes. Né? Então, aqui como head, eu sempre
deixo na mão dos planejamentos aqui, dos planners, né? Pessoal, não se preocupe em usar um template de uma apresentação, um template de fluxo. O que está na tua cabeça? Qual que é a ideia? Como é que tu vai representar ela visualmente? Fique à vontade. A gente adapta, obviamente, alguns padrões para ter uma identidade geral ali no final, mas não importa se tu vai puxar um risco para a direita ou um risco para a esquerda no fluxograma, não importa se a tua projeção vai ser em linha ou em coluna. Faça da maneira que tu achar que fique melhor, mas que fique claro para você trabalhar e que fique claro depois para te apresentar para o cliente. Então, o nosso planejamento tende a ser cada vez evolutivos aqui. A gente pega o melhor do último e vai para o próximo de uma maneira já trazendo coisas novas. Então, essa é a liberdade de criação. Cobre por resultados, né? Então, alinhar o objetivo com a área no começo e depois da entrega cobrar por isso. Não cobrar por coisas parciais ali dentro, porque o planejamento ele tem essa dinâmica de ser muitas informações vindo de várias áreas, muitas pesquisas, muitas coisas, então não precisa saber se exatamente aquela etapa está avançada ou não, mas de fato o resultado está dentro do prazo, está dentro do cronograma, então cobrar por isso, né? Ofereça ferramental, né? Então proporcionar as ferramentas necessárias para que o time atue. Então, como eu falei, né? A gente usa muita ferramenta aqui para extrair informação de mercado, informação de volume de busca, de concorrentes, então proporcione isso ao time para que ele de fato possa ter com que buscar, né? Ter ferramentas para atuar em cima disso. Comunique, né? Então, ter uma relação diária de comunicação com a equipe, alinhar as entregas, alinhar as expectativas, alinhar toda essa questão do cliente, das demais áreas da agência. Ter essa comunicação diária é fundamental também. Esteja disponível, né? Então, você no papel de gestor, né, dessa área de planejamento, né, faça disponível para auxiliar todas as dúvidas e entraves que a equipe tem. Busque resolucionar todos esses problemas. Como eu falei, deixa a equipe trabalhar, deixa a equipe criar, deixa a equipe fluir naturalmente, tente resolver todos os problemas para que isso aconteça. E eleve o nível, né? Traga desafios cada vez maiores. A equipe irá evoluir com isso. Então, a gente sempre está buscando dentro do cliente oportunidades maiores de outras campanhas, oportunidades de negócio, encontrar problemas, seja um caçador de problema para trazer para a equipe de planejamento resolver. Isso vai fortalecer a equipe de uma maneira incrível. Tá? E o último ponto que também é cobre por inovação a cada novo projeto. Tá? Então, aqui o famoso PDCA, né? Mas eu acho que aqui, independente da metodologia que possa ser utilizada, é utilizar o conceito geral do PDCA, né? Que a gente planejar, executar, monitorar e melhorar. Né? Então, utilizar metodologias que promovam ciclos de análise e discussão sobre os resultados e com isso melhorar. Então, beleza, galera do planejamento, a gente executou essas campanhas, esse foi o cenário do cliente dos últimos 6 meses, analisamos, pegamos o que foi de bom, o que foi de ruim, legal, vamos para a próxima agora, o que vai sair de melhor aqui. Então, está sempre nesse ciclo de melhoria contínua, é super importante para trazer inovação dentro dos processos. Legal, William, muito bacana, tudo mais, mas eu não consigo hoje sair de fato executando todos esses pontos. O que tu me fala de prioridade? Onde eu posso de fato focar e começar? Então, se for necessário escolher prioridades dentro de tudo isso, foque em entender claramente o propósito do cliente, número 1. Então, entenda qual que é o objetivo daquilo, porque toda a estratégia que vier a seguir vai ser fundamentada em cima disso. 2, conheça o mercado e o negócio do seu cliente. Então, falei, proximidade com o cliente, entender os desafios que ele tem, entender o contexto que está inserido. 3, conhecer os desafios e oportunidades. Então, de fato, o que a gente pode trazer aqui de novo, o que a gente tem de problema para resolver. Basicamente, com esses 3 elementos, tu consegue ter um avanço muito maior. Porque se tu não souber isso aqui, tu pode ir testando, tu pode ir fazendo de formas alternativas, tu pode ir experimentando. Tu vai chegar lá, mas não vai ser legal. Tu vai cair, tu vai tropeçar, mas vai demorar mais. Né? Então, isso é ruim para o cliente, é ruim para a gente. Então, se fosse para falar em focos, né, eu focaria nesses 3 elementos. E agora, a última etapa aqui que eu trago, né? Legal, William. Mas eu sou uma agência pequena, eu não tenho nem área de planejamento hoje, né? Isso é feito de uma forma ainda improvisada, às vezes não tem, às vezes tem. Não tenho como contratar um planner agora, né? O que eu posso fazer para começar com a estrutura que eu tenho hoje? Então, eu trago agora, né, o guia aqui de como dar o primeiro passo para criar uma área de planejamento estratégica sem planners. Que é de fato para a gente começar a trazer essa mentalidade, trazer essa estrutura para dentro da agência e assim evoluir para, de fato, depois ter uma área mais consolidada com planners lá dentro. Bom, para mim, são necessários 3 passos para começar isso. Elencar as habilidades necessárias, criar squads multidisciplinares e proporcionar ciclos de aprendizados. Falando um pouquinho de cada uma. Primeiro passo, né? Elencar as habilidades necessárias. Então, lembra dos 4 pilares que eu tinha falado, né? Negócios, mercado, marketing digital, dados analíticos, pesquisa e comportamento. Ok, só que não tem o papel do planejamento para estar ali no meio fazendo executando essa função, né? Então, olhe para os profissionais disponíveis que você tem dentro da agência hoje. Quais são os profissionais que você tem hoje na sua agência? Ou tu tem redator, tu tem designer, tem um atendimento, tu tem analistas, tu tem programador? Legal, tem alguns desses. Então, tente focar algumas habilidades dentro de cada uma dessas etapas e faça uma squad.
Ou seja, o que é uma squad, né? De forma bem rapidamente aqui. Reúnam esses profissionais para fazer um grupo de ação com foco em um objetivo. Então, pega o planejamento, selecione alguns profissionais que vão ter a habilidade necessária para aquilo, monte uma squad, execute e eles voltam a fazer a função deles. Porque isso vai começar a gerar os planejamentos, isso vai começar a gerar valor para o cliente e aí, de fato, tu vai conseguir começar a estruturar a área, né? Então, aqui no caso, posso pegar um redator, um analista de inbound, um analista de SEO, comercial, que tem uma visão mais próxima do cliente na questão de negócio, e um programador que vai fazer alguns testes ali, beleza. Junta essa galera toda, passa uma tarde numa sala, monta um planejamento com todas as expertises desses times. Ok, não tem planejamento, mas tem uma squad que vai executar isso. Com isso, você começa a estruturar. Às vezes, até um programador, até um analista inbound começa a ver que tem gosto pela área, gosto pela parte de planejamento, começa a fazer uma migração, começa a fomentar a área de planejamento. Assim. Eu já vi muito em agência profissionais de outras áreas migrando para a área de planejamento, porque identifica a oportunidade de se expandir o conhecimento, de buscar mais atuação, de poder trabalhar com, eu falei, com todos esses 4 pilares aí. Isso às vezes é interessante olhar para dentro da própria agência e trazer esses profissionais. E por fim, proporcionar ciclos de aprendizados da mesma forma que a gente faria numa área que tem o planejamento, a gente traz para cá também. Então essa squad também é importante que ela entenda os aprendizados que ela teve e documente isso, faça meio que um backlog, né, uma área, uma base de conhecimento. Então, no planejamento tal, a gente aprendeu isso. No planejamento 2, a gente aprendeu isso. A gente começa a criar um repertório de histórico, assim, de base, que já vai nos dar subsídio para o próximo, já vai nos dar as melhores práticas. Então, essa squad ela pode ser o início de uma área de planejamento e pode ser já suprir muitas das demandas, tá? Até você, de fato, conseguir estruturar uma área onde vai ter alguém olhando para todas essas verticais. Então, se você não tem uma área de planejamento hoje, não tem os recursos, pode ser um grande passo para começar. Por fim, né, pessoal, mas não menos importante, acho que tem mais uns minutinhos aí, 5 dicas para qualquer time de planejamento refletir, e aí a gente fecha aqui com mais essa palestra aqui do evento, né? Então, rapidamente aqui, o que você aprendeu ontem já mudou hoje e será obsoleto amanhã. Isso serve não só para a área de planejamento, mas para qualquer área das empresas, né? Mas para o planejamento também considero muito importante olhar isso, porque a gente precisa estar sempre atualizado, precisa estar sempre olhando, como eu falei, à frente do que vai acontecer para trazer as estratégias e executar ela no momento que ela tem que acontecer. Né? Então, sempre esteja olhando à frente. O cliente é o seu maior bem, ouça ele com mais atenção e frequência. Então, tem essa proximidade, claro, com o cliente, tem essa proximidade para entender os angústias dele, os desafios deles e, de fato, levar estratégias que façam muito mais sentido. Esqueça com qual dom você nasceu. Você pode aprender o que você quiser. Então, o pessoal fala assim, pô, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, legal. Com certeza você vai ter habilidades mais claras, vai ter habilidades mais, você vai se dar melhor. Você pode aprender o que você quiser, seja um nível nem que seja básico para ter um entendimento. Então, se você quer atuar com planejamento, é importante que você tenha isso em mente. Você pode aprender qualquer coisa. Você pode aprender a mexer no Excel, você pode aprender a analisar mercado, a olhar a bolsa de valores, se vai cair, se vai subir, até entrevistar um cliente e fazer uma análise na Analytics. Tipo, são coisas totalmente diferentes, distintas, mas que você pode aprender e você pode ter pelo menos uma noção de como usar aquilo a favor das suas estratégias. E também, mais do que pensar em grandes equipes, pense em grandes resultados, tá? Então, eu falei, não precisamos aqui partir que só agências grandes vão ter planejamento, que tem que ter 10 planejamentos, tem que ter várias pessoas dentro da área, mas tem que pensar nos resultados. O que de fato é prioridade para aquele cliente, qual que é o propósito dele, né, que a gente falou bastante aqui, e pensar nisso. Com isso, a tua equipe vai desenvolvendo, vai evoluindo, e você vai tendo equipes mais de maior performance, não necessariamente mais pessoas dentro da equipe. Então, acho que isso é um ponto também muito importante. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha um pouquinho para compartilhar com vocês aqui. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida sobre toda a palestra, sobre mercado, sobre planejamento em geral. Gosto de trocar ideia com outras agências também para discutir como é que está lá, os desafios que eles têm. Então, fico à disposição. Tem meu Instagram aqui, todas as redes aí, William Becker, vocês vão me encontrar também. E é isso, pessoal. Agradeço bastante aí a participação de vocês até o final. Show, Will. Cara, muito obrigado, velho. Que assunto muito bacana, brother. Eu vejo que isso é muito tabu. Eu achei massa quando você trouxe ali, quando o cara é pequeno, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que vai ter algumas agências aqui de pequena e média também que vão estar participando. E acredita que porque é pequena não tem que fazer um planejamento dessa forma. Pelo contrário. Quanto mais a gente se planeja, mais a gente estrutura todo o porquê lá do cliente, mais chance tem de dar aquele projeto dar certo, né, velho?
Então, Exatamente, isso cara. é muito importante para todo mundo. É ter essa visão, esse mindset, né? Muito mais do que ter uma grande empresa para poder ter os recursos, né? Acho que Exato. partindo disso ali você vai desenvolvendo e vai conseguindo gerar valor cada vez mais, né? Perfeito, irmão. Cara, muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente, tá? Tenho certeza que o teu conteúdo vai ajudar muita gente mesmo. Eu tava aqui ligadinho, vendo tudo, também fiz algumas anotações aqui bacana. E é isso, cara. Pra galera que tá assistindo, continue assistindo, tá? Tem muitos, são mais de 80 palestras e talks, então tem muita coisa acontecendo. Vai ficar disponível até dia 28. Se você não conseguir assistir uma outra que esteja acontecendo nesse momento, fica tranquilo. Daqui a pouquinho você para, dá uma olhadinha. Mas, Will, mais uma vez, obrigado, irmão. Tamo junto, cara. Obrigadão novamente. Aí vou assistir as próximas palestras agora e não vou perder. Bora. É. Beleza, então. Galera, vamos nessa. Pra cima!